Olá, boa noite. Eu sou a Maria Júlia e hoje eu vou apresentar o meu trabalho final da disciplina de Lógica para Computação. A minha questão foi sobre os cinco pesquisadores que estão sentados lado a lado, de esquerda para direita, em um centro de pesquisa. E cada pesquisador atua em uma área científica diferente e utiliza uma linguagem de programação diferente, possui um grau acadêmico, uma nacionalidade, uma idade, um projeto principal distintos. Utilizando apenas as dicas abaixo, determine todas as informações de cada pesquisador e para cada pesquisador existe exatamente uma opção de cada conjunto. Então a gente tem aqui os conjuntos, né? E aqui tem os fatos que foram dados na questão, e eu preciso determinar a configuração completa dos cinco pesquisadores, informando para cada posição da esquerda para a direita. Esse foi o meu código final. Essa é a saída dele, mas eu vou explicar aqui passo a passo como ele funciona. Essa parte inicial é só para poder fazer a recursão da impressão de todas as pessoas. E aqui eu chamo essa função imprime lista, que ela está sendo declarada aqui no final, ó, de forma recursiva também. E o que acontece? Após isso, eu crio uma lista, que é o meu modelo, e aí é como se cada linha dessa representasse uma pessoa. Então, o nome 1, área 1, ling 1, grau 1, nasce 1, idade 1, proj 1, eles se referem exatamente a uma mesma pessoa. Então, são as características de todas as pessoas. E aqui, a partir daqui, desse momento, eu começo a declarar essa etapa, que é a parte dos fatos, das regras, na verdade. E aí eu começo, primeiro eu instancio as variáveis referentes à idade, e eu digo que todas elas são distintas, e eu começo declarando, primeiramente, só as coisas relacionadas à idade. Então, só as regras atribuídas à idade eu vou colocar aqui. E aí, idade 1, eu faço essa regra, que é o pesquisador mais velho está em uma das pontas. Ou seja, se ele está em uma das pontas, ou ele é a pessoa 1, ou ele é a pessoa 5. Também, após isso, não tem mais nenhuma regra que tem só a idade envolvida. Então, eu começo a atribuir também a partir de projetos. E eu declaro que todos são diferentes também. E eu faço essa regra aqui, que é o pesquisador que desenvolve sistemas distribuídos está em uma das pontas. Ou seja, a mesma regra da idade. Ou ele é a pessoa 1 ou ele é a pessoa 5. Após isso, não tem mais nenhuma que envolva somente projetos ou projeto e idade, porque ele vai tipo em cascata, ele vai reaproveitando o que já foi declarado. Então, eu declaro aqui todas as variáveis referentes à área, digo que todas elas são diferentes e crio a regra que o pesquisador da segurança está em algum lugar à direita do pesquisador de IA. E como é que isso funciona? Vamos supor que o pesquisador de IA esteja na posição 1. Então, ele está em algum lugar à direita. E da posição 1, à direita da posição 1, tem a posição 2, a posição 3, a posição 4 e a posição 5. Então, ele pode estar em alguma delas. Se ele for na posição 2, ele só tem o pesquisador de segurança, ou ele está na posição 3, ou na 4, ou na 5. E assim, respectivamente. Eu não olho mais para trás porque eu quero saber a direita. E, tipo, por exemplo, eu não tenho um pesquisador. Eu não posso considerar que o pesquisador de A está na posição 5, porque à direita de 5 não tem ninguém. O 5 é o último. Depois eu crio a regra do pesquisador que desenvolve criptografia está ao lado do pesquisador de segurança. Isso indica que o pesquisador de segurança ele pode estar
o pesquisador de criptografia ele pode estar à direita ou à esquerda do de segurança. Então, se, por exemplo, se a área da pessoa 1 for segurança, quer dizer que o cara que tem um projeto de criptografia, ele está necessariamente à direita, porque na esquerda de um não tem como ele estar, porque um é o primeiro da fila. E do 2, quando é do 2, a pessoa que desenvolve criptografia, ela pode estar tanto do lado esquerdo como do lado direito. Quem está do lado esquerdo da posição 2 é o 1, e quem está do lado direito da posição 2, o 3. Então ele pode escolher uma dessas duas opções. Da área 3, respectivamente, ou o cara da criptografia está no 2 ou no 4, e do 4 ele pode estar no 3 ou no 5, e se ele tiver na posição 5, se a pessoa que desenvolve segurança, ou que desenvolve segurança está na posição 5, ele só pode estar à esquerda. É no mesmo caso do 1, só que ao contrário. Depois, eu declaro que o pesquisador que trabalha com redes está ao lado do pesquisador com 27 anos. Então, é a mesma lógica de, tipo, fazer a progressão. É a mesma regra da de cima. Depois tem o pesquisador que trabalha com IAs, tem algum lugar entre o pesquisador de 30 anos e o que desenvolve robótica nessa ordem. Então, a ordem que eu tenho que seguir não necessariamente eles estão em conjunto, em um bloco só, mas que o pesquisador de 30 anos esteja primeiro, o de IA apareça em segundo e o de robótica em terceiro. Então, nessa regra, eu garanto isso. Eu faço o seguinte: se a pessoa que está na posição 1 tem 30 anos e a pessoa que estuda IA está na posição 2, o cara da robótica ele pode estar na posição 3, 4 ou 5. Aqui da mesma forma, se o cara de 30 anos está na posição 1 e o cara da IA está na posição 3, o cara da robótica pode estar na posição 4 ou 5. Aqui também segue a mesma lógica para quando o cara da IA está na posição 4. E aqui recomeça. Se, tipo, o cara de 30 anos está na posição 2 e o cara da IA está na posição 3, o cara da robótica pode estar na 4 ou na 5. E assim vai seguindo a regra, né? É o mesmo padrão. Depois acabam todas as regras referente à área, idade e projeto. E aí eu instancio as variáveis referentes ao nome. E eu também digo que todos os nomes são distintos. Então, o que é que eu faço? Eu começo a fazer as regras referentes a nome, né? A primeira é que a Alice é a pesquisadora mais jovem, então se o nome que tiver na posição 1 é Alice, a idade também é 27. Se o nome da Alice estiver na posição 2, a idade da posição 2 é 27, e assim respectivamente até chegar no 5. Depois a gente tem que a Carla trabalha com computação gráfica, então é a mesma regra semelhante com a da Alice. Se o nome da primeira posição for Carla, a área também tem que ser computação gráfica. E vai seguindo até o 5, é semelhante à da Alice. Eduardo trabalha com banco de dados, se encaixa também na mesma lógica, assim. Se o nome 1 for Eduardo, a área de atuação é banco de dados. É a mesma regra atribuída às de cima. E depois acabam as regras somente com o nome e com os atributos de cima. E agora eu tenho que instanciar outro, que é o grau de acadêmico, grau acadêmico. Então, eu digo que todos eles são diferentes. E aí eu instancio o pesquisador com especialização está ao lado do pesquisador que desenvolve Big Data. A gente já trabalhou um caso semelhante lá em cima, que é sobre eu ter dois lados disponíveis, exceto nas pontas. Então aqui segue a mesma lógica, né?
Se tiver na posição 1, eu só tenho opção à direita. Se eu estou na posição 2, eu tenho a opção da esquerda e da direita. Na posição 3, eu tenho a esquerda e direita. Na posição 4, eu tenho a esquerda e direita. E na posição 5, eu só tenho a esquerda. Depois, o pesquisador com doutorado está exatamente à direita do pesquisador de 33 anos. Essa a gente não trabalhou com lados exatos, né? Mas ela é bem mais simples do que as demais, porque eu só tenho que garantir que o cara de 33 anos está numa posição, e aí o pesquisador com doutorado, ele tem que estar em uma posição à frente. Então, se tiver na posição 1, se tiver na posição 1, na posição 2 é o cara com doutorado. Se o cara que tem 33 anos está na posição 2, o grau da pessoa que está na posição 3 é doutorado. E assim, respectivamente, até chegar na 4. Porque na 5 não tem como eu fazer a lógica para quem está à direita do 5, porque não tem ninguém à direita do 5. Depois de terminar as consultas com grau, eu inicializo a variável de linguagem de programação, né? Eu digo que todas elas são distintas e eu começo as regras, né? Que o pesquisador que usa Prolog está exatamente à direita do pesquisador que desenvolve visualização. Então, é a mesma regra de cima, é bem semelhante que se o cara da visualização está na posição 1, o cara da posição 2, a linguagem dele é Prolog. Se o cara da posição 2 trabalha em visualização, o cara na posição seguinte, que é a 3, ele tem a linguagem de Prolog. E assim até a posição 4, porque na posição 5 não tem ninguém à direita dele. Essa aqui é uma atribuição bem mais simples, que é direta, que o pesquisador com 36 anos usa C++, que é bem parecida com a da Alice, do Eduardo e da Carla, que é a idade 1 se refere à linguagem 1, a idade 2 se refere à linguagem do 2, e assim vai se repetindo até o 5. Depois, tem a consulta do pesquisador com mestrado está exatamente à esquerda do que usa Java. E esse é muito semelhante com a lógica do da direita, porque a gente. Só que é invertido, porque no da direita não tem ninguém à direita do 5. Então eu não consigo fazer uma atribuição para depois para o cara do 5, que está exatamente à direita do 5. Mas eu consigo. E agora é o oposto, né? Eu não consigo dizer que tem uma pessoa à esquerda do 1. Então eu começo a contar da posição 2. Então, o pesquisador com mestrado está exatamente à esquerda do que usa Java. Então, o que usa Java, ele necessariamente precisa começar. Eu preciso começar a contar a partir da posição 2. Então, eu conto posição 2. Então, o da esquerda é 1. O da esquerda, a pessoa não deve ter mestrado. Se a pessoa que usa Java está na 3, então a pessoa que usa 2, a pessoa 2 tem mestrado. E assim, respectivamente, até os 5. Depois acabam as consultas só com esses atributos, né? Que é nome, grau, projeto, área. E agora vamos para nacionalidade. Que eu instancio todas as variáveis que têm nacionalidade, digo que todas são distintas, e aí começo a fazer as, as regras. Aí, Bruno está exatamente à direita do pesquisador da Alemanha, a gente já fez consultas parecidas, que a gente não consegue calcular quem está à direita do 5, porque o 5 está na ponta. Então, essa consulta só vai dar a pessoa 1 até a pessoa 4. E aí eu vou atribuindo a próxima. Se o da Alemanha está na posição 1, o Bruno está na posição 2. Se o da Alemanha está na posição 2, o Bruno está na posição 3 e assim respectivamente até a posição 4, porque assim a posição 5 não tem pessoas à direita dela. Essa consulta, o pesquisador com pós-doutorado e está em algum lugar à esquerda do pesquisador do Japão. Essa é bem semelhante com estar em algum lugar à direita. Então, a gente olha
para uma pessoa e a gente olha todas as posições que estão disponíveis à esquerda dela e é isso que a gente faz ao longo, dependendo da posição. Por exemplo, a posição 1, eu não tenho ninguém à esquerda da posição 1, então eu começo a partir da posição 2. Se eu começar da posição 2, só tem uma posição disponível para a pessoa com pós-doutorado ficar. Se a pessoa está na posição 3, eu tenho duas opções, ou a posição 2 ou a posição 1, e assim respectivamente até a posição 5, que tem todas as outras disponíveis. Também temos o pesquisador da Espanha está ao lado do pesquisador que usa Python, está ao lado, como eu já expliquei anteriormente nas outras consultas semelhantes, que está ao lado, eu não sei o lado específico, então tenho que calcular para a esquerda ou para a direita. Então, se eu estou na posição I, exceto nas extremidades, se eu estou na posição I, eu olho para o lado I-1 e no lado I+1, essa é uma das... Essas são as possibilidades de onde a pessoa que usa Python pode estar. Não, a pessoa da Espanha pode estar. Então, é isso. Exceto nas pontas, porque se eu estiver na primeira posição, eu só posso. A pessoa com. Se o que usa Python está na primeira posição, a pessoa que é espanhola, ela só pode estar na posição 2 e na posição. Se a pessoa que usa Python estiver na posição 5, ela só pode estar na posição anterior dela, porque não tem uma posição posterior. Aqui eu declaro os fatos, que primeiro os nomes, que é basicamente eu falando as minhas listas, né? Olha, eu tenho isso, isso, isso e isso para você e atribuindo lá em cima nessas variáveis aqui que foram criadas, instanciadas. Então, basicamente eu faço isso aqui nessa etapa de fatos e aqui eu faço a impressão de forma recursiva do problema, né? Do resultado do problema, na verdade. Agora eu vou rodar aqui. Então, basicamente, a ordem que eu tenho é o Daniel, a Alice, o Bruno, a Carla, o Eduardo. E aí eu vou pegar aqui umas regras que são bem tranquilas da gente reconhecer que o padrão gerado está certo. O pesquisador com 36 anos usa C++. Então a gente procura aqui C++. A idade dele é 36, então tá certo. A gente também tem aqui que a Carla trabalha com computação gráfica. Então, CG, Carla. Eu coloquei CG para reduzir um pouco a quantidade de caracteres, né? Vamos ver outro aqui. O pesquisador com doutorado está exatamente à direita do pesquisador de 33 anos. Então a gente caça aqui a pessoa com 33 anos e à direita, porque aqui o Daniel está na posição 1 à esquerda e o Eduardo está na posição 5 à direita. Então o Bruno ele tem 33 anos. Então o pesquisador com doutorado, ou seja, a Carla, ela deve ter doutorado. O pesquisador que usa Prolog, que no caso é o. Cadê? Prolog. Aqui, ó. O Eduardo está exatamente à direita do pesquisador que desenvolve visualização. Então, a Carla desenvolve visualização. Então, o Eduardo está à direita dela. E esses só foram alguns exemplos de que as regras elas estão atribuídas aqui no resultado final. E é isso. Qualquer dúvida pode mandar mensagem. Obrigada.